Oi, meu nome é Murilo, também conhecido como Murebs, e como vocês podem ver pelo título, fazem 3 anos desde que comecei a aquarela. Juro, não tô acreditando. Em comemoração, eu decidi fazer um vídeo respondendo perguntas. Eu perguntei pra vocês tanto no Insta quanto no TikTok, e aqui na aba da comunidade também, e vocês mandaram algumas perguntas, então, sem mais delongas, bora responder. Por que você criou a aquarela? Assim, desde que eu me conheço por gente, eu já desenhava, então... Isso deu uma luzinha na minha cabeça uma vez, tipo, cara, você pode criar seus próprios personagens. E eu comecei a criar aquarela. Tanto pra poder criar uma história que eu sempre quis fazer, tanto também pra eu poder, como se fosse um refúgio mesmo, pra eu poder esquecer meus problemas e tal. Praticamente isso, pra eu poder me sentir melhor. Qual foi a ideia barra inspiração que você teve para criar aquarela? Eu tive muitas inspirações pra criar aquarela. Porém, eu acho que a que mais bateu pra criar a história foi Tell House e Hora de Aventura. E em relação ao RG que eu faço, tal, eu acho que eu usei de referência foi Welcome Home. Qual foi a sua principal inspiração para criar o primeiro personagem da sua vida? Cara, da minha vida, gente, eu não vou lembrar não. Eu só consigo lembrar o primeiro personagem de aquarela, mais ou menos. Mas esse primeiro personagem de aquarela, eu usei referência a Steven Universo, que era uma fusão. Que ele era uma fusão do Mark e do Kleber, que é o Clark, né? Mas em inspiração mesmo, eu usei as fusões de Steven Universo, que foi o que mais me deu inspiração para fazer isso. Por que escolher o nome Aquarela? Tá, isso tem explicação. Tudo começa lá em 2022, quando eu ainda tava criando aquarela e tal. Eu tava na sala desenhando numa boa, e aí um menino lá no fundo da sala falou uma palavra, que era aquarela. Não lembro quem é, não lembro da voz, eu só lembro que a pessoa falou isso e eu lembro que foi aquarela. E eu usei essa palavra de referência para criar tudo. Então, efeito borboleta, enfim, praticamente isso. Como que você vai fazer o live action? Primeiramente, com texto. Eu tinha perguntado uma vez o que vocês achariam se tivesse um live action de aquarela. Porque, sei lá, isso veio na minha cabeça do lado, eu resolvi perguntar pra vocês. Só que isso não é uma verdade absoluta, só veio da minha cabeça essa ideia e perguntei pra vocês. Mas se fosse pra fazer, seria tipo aqueles especiais live action de Dollhouse, House, sabe? Você necessariamente não tem que assistir pra entender a história, mas tá lá porque é conteúdo, então se você quiser ver, você pode. Enfim, é praticamente isso. Quero a live completa resumida. A história escrita rola? Tá, eu resumo. Quais foram as suas maiores dificuldades durante a produção? Eu acho que a minha maior dificuldade foi o meu próprio celular, na real. Porque enquanto eu tava fazendo minha primeira animação, o celular ele quebrou a tela, aí ficava complicado de desenhar. E aí na hora de passar pro outro celular, o drive não passava. Esses dias mesmo, meu celular deu problema que eu falei lá com vocês. E aí, tipo, eu tive que terminar o teaser no celular da minha mãe, pra vocês terem ideia. Então, acho que o meu maior problema foi o meu próprio celular. Porém, de resto, eu acho que de resto foi tudo bem de boa na produção de aquarela. Quero mais tempo de tela do meu Gold Algood. Eu quero muito mais trazer a lore do Algood pra vocês, porém eu ainda tenho que explicar o resto dos personagens, tipo, Mark, Kleber, Lindsay, Alec, Jenna, enfim. Mas, quando eu terminar de explicar todas essas lores, eu vou voltar com algo e vou postar mais coisas dele sim. Existem multiversos de aquarela? Eu acho que tudo hoje em dia tem um multiverso, então a aquarela não seria diferente. Mas eu não acho que isso seria um ponto importante na história que você precisa disso pra entender. Talvez uma menção ou outra, mas nada que fosse interferir tão forte assim na história. Pelo menos esse é meu pensamento pra aquarela por enquanto. Posso mudar de ideia? Posso mudar de ideia no futuro. Mas, por enquanto, esse é meu pensamento. Qual o padrão seguido nos episódios de aquarela? Aquarela não tem exatamente um padrão, até porque eu faço vários curtas e HQs para explicar a lore dos personagens. Eu acho que se tivesse um padrão, seria quando eu realmente lançasse um piloto de um episódio de aquarela próprio mesmo, de 10 a 20 minutos, e aí teria episódio 1, episódio 2, episódio 3, mais ou menos isso, talvez. O que você tem em mente para o futuro de aquarela? Eu acho que se tudo der certo, lançar produtos. Eu sempre quis lançar aqueles bonecos colecionáveis, essas coisas assim e tal. E seria muito legal. Tipo, além de lançar o meu piloto, né? Que é o que eu quero fazer. Mas, eu acho que lançar produtos pra fazer e tal, fazer parceria, seria muito legal de fazer. O que você se sente quando vê seu trabalho ou sua arte sendo elogiada e aplaudida nesses 3 anos? Eu me sinto lisonjeado, porque na época que eu comecei a aquarela, eu era muito seguro. Eu pensava que ninguém ia gostar, que ninguém queria saber disso. Mas agora que a gente tá aqui há 3 anos e tem tanta gente me seguindo e mandando mensagem perguntando quando é que vai lançar o próximo capítulo, e tal, o próximo curta. Cara, eu me sinto muito feliz de saber que vocês gostam das coisas que eu faço e me apoiam a querer continuar a postar e tal. Juro, vocês são incríveis. Valeu por tudo mesmo.
Como você se sente sendo o autor de Aquarela e fazendo todos os personagens? É incrível. Aquarela é uma coisa tão especial pra mim, ter criado todo esse universo e ver vocês gostando de acompanhar é uma coisa maravilhosa, porque todo esse ramo que eu fiz, e tudo isso, e vendo vocês gostando de fazer, cara, é incrível, é maravilhoso. Eu amo. Anime, série, mangá favorito. Anime, eu acho que Romantic Killer. Mangá, eu não sou de ler mangá. E série, Stranger Things. E se for contar animação, Tell House e Amphibia. Como você começou a desenhar e pintar? Eu já desenho desde sempre, mas eu comecei a fazer isso pra valer lá pra 2021, quando eu ganhei meu primeiro celular. E comecei a fazer artes digitais. Aí eu comecei a ver vídeos na internet como desenhar e tal, e foi fluindo. Bem, eu acho que é isso. Obrigado a todos que me mandaram perguntas. Algumas eu não respondi porque não tinha nada a ver, mas enfim. Mas foi legal fazer isso porque é um marco de 3 anos, cara. E eu fico muito feliz porque vocês me motivam a continuar e a postar vídeos, fazer animações. Juro, valeu mesmo por tudo. Vocês são incríveis. E eu acho que não tem muito mais o que eu falar. Só espero que vai ter mais coisas no futuro de Aquarela. Tem Aquarela Perdidos pra terminar, então, né? Mas enfim, eu acho que é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu sou o Rebs e é isso. Até outro dia. Falou.